Olá, pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, estamos vendo aí uma série de pesquisas Uhum. apontando a diminuição da popularidade do Lula, diminuição e em algumas pesquisas até uma queda de que chega a 20, 22% no caso do Datafolha, né? Porque o pessoal compara períodos. A verdade é que há essa sensação de que o governo estaria derretendo. A gente já vem conversando isso aqui em outros programas. Mas assim, a pergunta é basicamente, essa questão das pesquisas já está sendo debatida por todo mundo, mas a minha pergunta para você é, você acha que o Lula se levanta, ele consegue sair desse ciclo ruim de baixa de popularidade? É difícil responder mesmo, né? Você tem pela frente aí, são tarefas hercúleas, né? Acho que tem uma exacerbação, inclusive, dos meios de comunicação, de forma geral, dos grandes veículos, e reproduzindo o que está nas redes sociais. Lula caiu, desabou, 20%. E, na verdade, não foi a queda no Datafolha, 12%. Tá, é pouco de jeito nenhum. É bastante, né? É muito. Mas o que acontece é que você tem todo o noticiário voltado hoje para isso. Você não abre um jornal, não vê um telejornal, quer dizer, a queda de Lula, o desabamento da popularidade, tem problemas e tem problemas sérios. Alguns são momentâneos, né? Preços de produtos que sobem por conta da entre-safra, e isso, evidentemente, pode ser resolvido. Mas tem questões de natureza política. Evidentemente, algumas dependem diretamente do Lula. Primeiro, o Lula é uma pessoa que a idade está avançando. Vai fazer 80 anos, caminho para fazer 80 anos. Ele é um animal político, mas ele tem disposição ainda de enfrentar um cenário que é totalmente diferente dos primeiros governos. Né? Você tem hoje a história das redes sociais, né, que é dominante, né, na comunicação, né, a ponto de que aquele anúncio lá do Pix, né, dos É, R$ 5.000, que já se fazia com outras transações, né? verdade. E eles estão fazendo o Pix, está taxando o Pix, e o governo recuou. E aquele recuo foi muito ruim. É uma confissão de culpa, quando não tinha culpa ali, é preciso se fazer, é preciso ter esse tipo de controle. Aquilo não pega o Zé Mané, não. O Zé Povinho pequeno, não, pega gente grande. Essa turma não quer, na verdade, que haja uma fiscalização sobre eles. E, evidentemente, quando você joga isso, olha, querem taxar, né? O Quem, Pix, é, quem ganha até R$ 5.000. Não, as transações não é taxar, é você comunicar a receita, o que acontece, repita, em outros tipos de transação que já havia antes, né? Inclusive antes do Pix. E aí você tem uma perda na guerra da comunicação. Mas isso por conta, enfim, da comunicação do governo. É também. Eu não acho, e já dissemos isso aqui, sim. que o problema do governo Lula seja de comunicação. O melhor comunicador do Lula sempre foi o próprio Lula. Evidentemente, hoje há um distanciamento do Lula, né, da comunicação direta com o povo. O Lula já não viaja tanto, o Lula já não vai a tantos eventos, agora está voltando, né, a ir para esses eventos. Isso pode voltar a impulsionar? Pode. Em que medida? Eu não sei. Agora, para que o governo recupere um tanto da credibilidade ou do apoio popular que tinha, é preciso também outras medidas objetivas. A gente já falou desse tema aqui outras vezes, mas, por exemplo, a história da novidade. Não tem mais nenhuma novidade do ponto de vista social que o governo Lula tenha apresentado nessa nova fase, do Lula 3. Não tem nenhuma novidade. Tudo que foi feito, e tem melhorado em relação ao governo Bolsonaro, né? Enfim, está sendo melhorado, mas não tem nada de novo. E, evidentemente, nós somos seres humanos. O ser humano sempre quer mais, obviamente. Você tem a história da inflação? Tem. Mas em patamares absolutamente toleráveis que a gente vive aqui, né, no Brasil. O governo Bolsonaro, em 2021, por exemplo, teve mais de 10% de inflação. Se viu esse escândalo? Não, porque ali já se imaginava que o governo Bolsonaro estava derretendo. Agora não. A ordem é derreter, a ordem geral, né? É derreter a credibilidade do governo Lula, porque, de alguma forma, o comando da comunicação, da grande comunicação, né, dos veículos de comunicação, continua nas mãos das mesmas pessoas.
A Faria Lima continua mandando. Se você observar, e eu faço isso, já conversamos várias vezes sobre isso, você liga o telejornal da manhã, da Globo News, por exemplo, que é o principal, ou CNN. Aí tem lá uma entrevista do economista, da XP, da não sei de quê, dessas financeiras, esses caras só querem saber o quanto os clientes deles vão lucrar com a crise. Porque não tenha dúvida nenhuma, em crise essa gente lucra muito, ganha muito dinheiro. E quem perde é sempre a população de forma geral, o cidadão comum, trabalhador, né? Ninguém entra, nós não entramos, né, nessa jogatina, né, que é o mercado financeiro, que serve muito para essa gente, né? E essa turma ganha dinheiro, pode ter certeza. Quando você olha, o dólar está caindo, está subindo, eles estão ganhando dinheiro com isso. Eu não estou indo de encontro à realidade. Agora, essa realidade tem sido exacerbada, principalmente hoje, pelos meios de comunicação que replicam, né, que passaram a replicar as redes sociais. O governo trabalha muito mal nas redes sociais, aliás, a esquerda, no mundo todo, né, a esquerda, o centro, porque eu nem considero o governo Lula exatamente de esquerda. Né? Já falamos sobre isso. Um governo que, por exemplo, até hoje não conseguiu resolver a questão da reforma agrária. Emperrou. O Lula 3 emperrou na reforma agrária. De vez em quando você vai ter uma manifestação do MST, e com razão, porque não avança. Não avança. Dá algum tipo de apoio, de logística, né, ao movimento, mas não avança na expansão da reforma agrária, o que é absolutamente necessário. A gente não pode esquecer que o alimento, esse alimento que chega na mesa dia a dia, né, enfim, boa parte vem do pequeno produtor. E a reforma agrária, quando ela acontece, ela produz basicamente alimento. Não é para exportação, mas para consumo interno. Levando em consideração tudo isso, Ricardo, além disso, você não acha que o Lula está mal assessorado? Olha, deu a polêmica, a carta do Cacai, né? Essa semana, aquele gênio do direito. Deus, né? por que a gente dá tão importância a esse cara? Não, é engraçado, porque o cara é bom, chega lá no Supremo, ele resolve as coisas, né? De bermuda aí. Ele virou um gênio, né, do direito, né? Um Pontes de Miranda prático, né? Aquele cara que não precisa de discurso para resolver. Ele conhece lá a linguagem da turma e sabe por onde caminha, e ele consegue resolver questões que parecem insolúveis para os seus clientes. Mas vamos lá, independentemente de qualquer coisa, ele diz, o entorno do Lula hoje, que faz essa blindagem dele, é medíocre, e é medíocre. Não tem um cara, ele cita na carta, né, um cara do tamanho do Zé Disseu, um cara que tem uma visão estratégica de política, não por acaso liquidaram o Zé Disseu ainda no primeiro governo Lula, né? Porque, evidentemente, ele era um cara que aparecia como o sucessor natural do Lula, né? E não sei se você chegou a conversar com o Zé Disseu algumas vezes, é uma conversa brilhante. É um sujeito que pensava o Brasil no futuro, enxergando os caminhos da política para chegar aonde se imaginava. E aí, dentro do PT, hoje, ou dentro do governo, você tem um cara como Haddad, que é um sujeito grande, né? Um sujeito onde o governo avançou ali pelas mãos do Haddad, né? E tem o próprio embate interno, né? A queimação interna, o pessoal atirando, né? Dentro do governo, atirando no Haddad, que seria, imagino eu, o sucessor natural do Lula. O que me preocupa nessa história, e você imagina, o próprio Lula diz, olha, não quero chegar como um Biden, né? Na próxima eleição. Ele tem toda a razão, né? Repito, a idade chega para todo mundo. Não adianta dizer, não, o Lula está bem de saúde, está bem. Mas eu não sei como é que vai chegar na eleição com 80 anos de idade. Não é fácil. E principalmente um cara de vida difícil. O Lula é de uma família de retirantes, gente. Um cara que teve uma vida dura o tempo todo. Né? Um cara que passou fome. Isso a vida cobra, né? A vida cobra e a idade cobra. Aí chega o Lula agora com 80 anos, deve ter alguns problemas, e tem, né? E tem. A gente vai envelhecendo, eu tenho 66 anos e algumas coisas aparecem mesmo. E, obviamente, vão piorar daqui para frente. Mas ele diz, eu não quero entrar sem condições de saúde para decidir uma eleição. Aí imaginemos o seguinte, não sai o Lula, o Bolsonaro inelegível, né? Ele é inelegível. Hoje ele é inelegível. Eu sei, mas sabe aquela história de jurisprudência do judiciário brasileiro pode mudar de uma semana para outra. De repente os caras mudam a jurisprudência. Essa tal jurisprudência é uma graça, né? Às vezes dura uma semana, né? A hermenêutica, como diz um amigo jornalista. A hermenêutica é brincadeira, né? Mas vamos lá.
não sai o Lula, não sai Bolsonaro. Podia ser, em tese, ou pode ser, um momento interessante para o país, sem essa polarização, porque a nossa política ela é muito personalizada, sempre muito pessoalizada, né? Vamos supor, nenhum dos dois concorre, entram nomes, um cara, Haddad, o governador de São Paulo. Enfim, podia ser uma disputa interessante e você ter ali personagens que não sejam tão extremados, né? Agora, e se aparece um Pablo Marçal da vida? Ou um Gustavo Lima. Tudo pode ser pior. Ricardo, tudo pode piorar. Carlinhos, mas você quer que eu vá me embora, né? Rapaz, eu quis fazer uma ponte para a cultura com o Gustavo, mas não, é impossível. É impossível, né? Tudo bem. Para o entretenimento. Para o entretenimento. Assim, né? A gente tem até um concorrente agora, a gente vai entrar aqui na dica cultural. A gente tem um concorrente. Eu entrei na internet e vi o Sérgio Cabral tá dando dicas culturais toda semana. O Sérgio, o filho, né? O Sérgio pai poderia dar. Viu? Não, sim, era um ótimo jornalista, aliás, um biógrafo fantástico, né? Almirante, a voz, enfim, né? A autoridade do rádio, que eu tenho uma biografia maravilhosa que ele escreveu, do Tom Jobim também, né? Era um cara que atuava muito bem nessa área. Nara Leão, né? Ou seja, era um cara que viveu esse meio, foi do Pasquim, né? Aquela turma do Pasquim. Não tenho dúvida. E, enfim, mas é isso. Às vezes, filho, você não tem... É o que o Sérgio Cabral, filho, numa piscina com um copo de uísque. Eu vi numa cobertura ali, né? É isso, né? Mas vamos lá para a minha dica cultural. Eu fiquei feliz quando abri o stream e vi 2 filmes que eu gosto muito, tenho um carinho enorme por eles, que Era Uma Vez no Oeste, de 69, e Era Uma Vez na América, de 84, que vem a ser o último filme do Sergio Leone. O Sergio Leone é um diretor italiano que fez aqueles western spaghetti, né? Por um punhado de... na América é um filmão. Por um punhado de dólares e tudo mais. Era um diretor que não tinha a formação de outros diretores de Hollywood. Mas aí ele fez essa obra-prima, que Era Uma Vez no Oeste, que é uma homenagem ao Oeste. Era Uma Vez no Oeste, mais uma vez, fala do fim do faroeste. Era um gênero já em desuso, quando ele fez. E o filme é belíssimo, é cheio de referências, cheio de homenagens, com Charles Bronson, Henry Fonda e todo aquele pessoal. E o Era Uma Vez na América, no filme que ele fez 15 anos depois, conta a formação dos Estados Unidos, naturalmente com enfoque ali nos italianos, já que o Sergio Leone é italiano. Lembrando que todos esses 2 filmes têm a trilha sonora do Ennio Morricone, grande parceiro do Sergio Leone na vida toda. No Era Uma Vez no Oeste, o Bernardo Bertolucci como co-diretor. São filmes maravilhosos. Os 2 estão no Prime, à disposição das pessoas. Estavam no YouTube em cópias com qualidade ruim, mas agora estão no Prime com uma qualidade muito boa. Vê-los mais uma vez. Boa dica, são maravilhosos. E a sua dica? Só um detalhe sobre essa história do faroeste, né? Tem um livro do Eric Hobsbawm, Tempos Interessantes, em que ele mostra que não houve enfim, as histórias do Velho Oeste, do Faroeste, do andarilho solitário com revólveres. Isso nunca aconteceu. Foi uma criação do cinema de Hollywood, do cinema americano, e que deu muito certo. E isso virou de tal maneira, né, parte essencial da visão que o mundo tem dos Estados Unidos, ou da história dos Estados Unidos, puramente ficcional. É muito legal esse livro. Ele conta histórias, assim, o Hobsbawm, né, de como isso foi construído na base, assim, do investimento na ficção, e que deu muito certo. Mas vamos lá. A minha dica desta semana é esse romance aqui, O Romance da Minha Vida. O autor é o Leonardo Padura. Quem é o Leonardo Padura? É o autor de O Homem que Amava os Cachorros, um dos livros mais fantásticos, dos romances históricos. Eu gosto muito de romances históricos, mais bonitos que eu vi em toda a minha vida. Bonitos, assim, de uma pesquisa, enfim, primorosa, né, que ele faz da história do Trotsky, a Revolução Russa até o assassinato do Trotsky no México. Muito, muito legal. Mas esse livro aqui também é baseado em acontecimentos, vamos usar dessa maneira, né? É a história de um escritor cubano, José Maria Heredia. Por que é interessante a abordagem do Padura? O Padura trata, um personagem que
exilado cubano pós-revolução, tratando da busca de um livro, e ele termina contando a biografia do Heredia, que era um poeta cubano de antes da Revolução, que também foi exilado. Ele mostra, no final das contas, que ditadura não presta, seja em qualquer tempo ou lugar. Um dos problemas, na minha opinião, da falência de Cuba como o ícone, né, da liberdade é exatamente a falta da liberdade. Você criar um Estado policial, que foi o que aconteceu, né, com base no risco da contra-revolução, você termina fazendo com que a população do seu país chegue em um determinado momento, quem passava fome, que deixa de passar, considera que tem um ganho, mas tem as gerações que vão passando, e como sempre, eu estava falando agora há pouco, né, da história do Lula, nós sempre queremos mais. E o jovem que tem um alimento, que teve acesso à educação, queria liberdade, e essa liberdade foi negada. No caso da história desses dois personagens abordados pelo Padura, é um exemplo fantástico do sujeito que odeia ditadura, venha de onde ela vier. E é o caso. E como um romance escrito, é de um talento maravilhoso. Para mim, eu já tinha lido outro livro do Padura, como Espumas ao Vento, uma coisa assim, que é um bom livro. Mas esse aqui, especialmente, mostra que ele comprova que, como autor de O Homem que Amava os Cachorros, que não foi o acaso. Ele, de fato, é um grandíssimo escritor. Sensacional. O Homem que Amava os Cachorros vai ser o meu primeiro a ler. Não, nossa, esse é um livraço. E depois vou para esse. De você terminar de ler, você sozinho aplaudir, caramba. Que maravilha. Que bom, Ricardo. Então, um grande abraço. Grande abraço. Um grande abraço em todos.